Olá, meus amigos, apreciadores do bom vinho. Agora chegou a hora da Adega Atlântico levar vocês para conhecer a grande região do Douro. Daniel de Paula esteve na Quinta do Lubazim, onde pôde nos proporcionar imagens de como são produzidos o Quinta do Lubazim Grande Reserva e o Lupus Sinos. Confira! Vamos entrar agora numa parte da história de Portugal e dos vinhos que consagraram o país. Estamos em Vila Flor, pequena vila em Trás-os-Montes, na região do Douro, única por seu visual e características que ganharam o selo de Patrimônio Mundial da Unesco. É daqui, com um terroir considerado um dos mais valiosos do mundo, que saem os vinhos Lupus Sinos e Quinta do Lubazim. Todo o trabalho se deve à família deste homem, Luís Noronha Pizarro de Castro, cujos antepassados fizeram parte da nova monarquia portuguesa, em uma época que ninguém falava em descobrimentos, lá para 1300. Nessas terras, apenas guerreiros primitivos passavam em busca de conquistas. Pizarro de Castro conta uma parte dessa história recebendo-nos em sua casa, um palácio que fica no centro de Vila Flor, perto da fonte romana e das muralhas que cercavam o local das guerras antigas. A casa, construída em 1846 pelo seu avô, o Visconde de Lemos, conserva a fachada neoclássica de séculos passados. Tudo aqui é história. O quarto do bispado recebia e ainda hospeda os mais elevados membros do clero. A sala de armas virou um museu, com o que era utilizado na época da proteção à vila. E há 4 séculos a família já cultuava o vinho. Muito embora os primeiros rótulos tenham surgido em 1900, com o aguardente de Lubazim e o vinho Quinta de Lubazim, de 1927, guardados até hoje na casa da família. Esses eram os primeiros produtos registrados da Quinta do Lubazim, a propriedade de Pizarro de Castro que recebeu esse nome em virtude do grande número de lobos que habitavam esses patamares de vinhas séculos atrás. O vinho Quinta de Lubazim também teve seu nome conservado no Grande Reserva, e o vinho colheita da casa, o Lupus Sinos, também é homenagem aos antigos lobos. Nessas montanhas, onde brilha no vale o cortejado Rio Douro, é onde se cultivam as castas mais apreciadas para todo tipo de vinho, o de mesa e o do Porto, que era o único produzido aqui para satisfazer a monarquia de vários países. Esse aqui é o xisto que compõe uma das estradas romanas por onde, séculos atrás, milícias passavam para conquistar terras nessa região. Estou na Terra Fria, em Portugal. Essa aqui é a região do Douro. Em 1756, nascia aqui a primeira denominação de origem controlada do mundo. A qualidade dos vinhos da época determinava a corrida pelo que era produzido aqui. Todo mundo desfrutava desse terroir, mas em nível quase industrial. As famílias passaram a viver só das vinhas. E a demarcação dessa região tinha o objetivo de padronizar a qualidade, impedindo o vinho do Douro de se banalizar. Uma medida que foi copiada em todo o país, hoje com 32 regiões demarcadas e depois em todo o mundo. Portugal, neste momento, está com 32 denominações de origem. Parece num país tão pequeno que essas denominações são demasiadas, mas se aqui neste Planalto a gente já encontra 2 tipos de solo, um de granito, outro de xisto, poderão imaginar que no país inteiro esta diferença de terroir, ao fim e ao cabo, é que permite criar todas as outras denominações que resultam da palavra que significa, ao fim e ao cabo, solo, clima, casta e técnica cultural. O terroir de cada região define, de certa forma, a denominação de origem também. Os romanos que por aqui passavam e as famílias que vieram depois aproveitar da riqueza desse solo e desse clima, deixaram marcas escondidas nas montanhas, como esse lagar de pedra de séculos atrás, onde os vindimeiros esmagavam a uva para colher o vinho num reservatório na própria pedra. Com o passar dos anos, a Quinta do Lubazim instalou em 160 hectares à beira do Rio Douro
onde hoje restam marcas do passado, como esses mortórios que conservam improdutivo um terreno onde 1874 foi a data da chegada da França da terrível filoxera, doença que ataca e extermina as vinhas. Hoje, para proteger as plantas, as quintas de todo o país usam pés de roseiras no final de cada rua de parreira, porque as rosas detectam mais cedo qualquer problema sanitário, dando tempo para as providências. Os mortórios ficaram no passado e em parte dessas montanhas do Douro Superior. O que era produzido e salvo por aqui era abrigado nesses tonéis de carvalho francês de 1889, dentro da antiga adega da Quinta do Lobazim, que hoje recebe apenas visitas esporádicas e nostálgicas da família, para que possa se contar à beira do rio essa e outras histórias sobre o trabalho e os trechos da homenagem do poeta Santana, que aqui se inspirava para compor seus poemas enquanto não estava ajudando na vindima. Coincidência? Saúde ao Sr. Pizarro e à família por excelência. Fui eu, Santana. É dessa época que as vinhas são cultivadas no meio desse xisto por onde os romanos passaram e por onde poucas pessoas têm acesso até hoje. Por ser uma pedra arenosa que se dissolve com alguma facilidade, o xisto impede que as vinhas aqui produzam mais cachos do que em outros terrenos. Mas o que sai dessas vinhas tem muito mais qualidade, e em todas as 150 variedades de uvas que são cultivadas no Douro. É do xisto que vem a cor dourada do rio. Na época das chuvas, como no inverno que marcou a nossa visita a essa terra fria, a água dissolve o xisto que escorre para as águas do rio, que nessa época é mais douro do que nunca. Aqui no meio das ruas também fica, durante a entre-safra, o capim que alimenta os ovinos criados em todas as quintas da região. Uma nutrição barata, que protege o solo e evita o manejo da terra nesses patamares em função da adubação orgânica pré-presença dos ovinos, que produzem o leite consumido aqui. É nesse ambiente que são produzidos os vinhos de Pizarro de Castro, hoje vinificados na parceria com a adega da vizinha Quinta do Coquinho, que também fica em Trás-os-Montes e que você vai conhecer na próxima reportagem. Depois de colhidas as uvas, elas são levadas até os lagares de inox para pisoteio humano para conservar a qualidade de um vinho tão típico da região transmontana. A grande vantagem do lagar é como é uma área mais larga e a superfície é mais baixa, o contacto pelicular é muito maior, o que faz com que haja uma penetração, digamos assim, do líquido nas partes sólidas de uma forma mais eficaz. A parceria foi uma modernização que já teve o dedo das novas gerações que assumiram os negócios de Pizarro de Castro. Catarina, primeiro que você faz parte já de uma geração que vem de muitos anos e que te dá, só por isso, muita responsabilidade. E ninguém, em todas essas gerações que já passaram, quis deixar morrer isso. Isso é uma mensagem da família. Quer dizer que a responsabilidade vocês abraçam com muito carinho. É verdade, é verdade. Isso é tal responsabilidade, imputa-nos a nós uma responsabilidade interessante, outra que é assim, assumir o peso, mas de uma forma fantástica e exponencial como o vinho. O vinho, quando se abre, mostra-se um bocadinho, depois mais um bocadinho e depois é brilhante. Nós também temos que fazer a mesma coisa, ou seja, vamos fazendo as coisas paulatinamente, mas sempre muito bem feitas, com muita coerência, com uma linha estratégica perfeitamente definida, e se assim é, se os cálculos que nós fazemos são calmos, como aos patamares, step by step, vai correr tudo lindamente e espero que corra bem. Portanto, a responsabilidade transforma-se num desafio, assim como o vinho também se transforma num desafio e é brilhante. Catarina vive o dia a dia da quinta usando cada experiência que adquiriu com o tempo na busca, cada vez mais, da perfeição que eles querem para os seus vinhos. Isto de conhecer as coisas in loco faz com que também os próprios vinhos sejam muito pessoais. E, portanto, tudo isto é o tal terroir, a mistura de xistos, com patamares, com vinhas ao alto, com vinhas velhas, com vinhas novas, mas com uma harmonia enorme, transforma este desafio numa experiência espetacular, pessoal e sempre a aprender. Porque não há nada que esteja aqui que esteja pré-definido. Todos os anos é um ano novo,
o sol porque não sei quê, a chuva porque não sei quê. Portanto, é espetacular nesse sentido. Ou seja, as pessoas lá no Brasil vão perceber que todos os anos é diferente, mas que mantém exatamente o mesmo perfil. Um perfil de coerência, de qualidade, constante e permanente. É por isso que dá para confiar em tanta carga histórica e responsabilidade que está em cada garrafa do Lupus Sinus e do Quinta de Lubazim Grande Reserva 2007. Podemos esperar um bocadinho de história, um bocadinho de uma terra do Douro e, como diz também, carinho. Porque quem faz vinho e quem o quer fazer bem feito tem, inevitavelmente, de ter gosto no que está a fazer. Se não tiver gosto, não faz uma coisa boa. Mas, efetivamente, a tradição pesa muito. Pesa muito no bom sentido, pesa também, se quisermos, no mau sentido. No bom sentido, porque nós temos obrigação de não defraudar. Os meus pais não defraudaram, os meus avós não defraudaram, nós não vamos defraudar, com certeza. Hoje o Brasil, nós conhecemos, o Brasil hoje é extremamente elitista, até porque o vinho no Brasil parece ser elitista. E, portanto, não há problema nenhum quanto a isso. Nós esperamos, de facto, manter estas qualidades e os brasileiros percebem que nós, portugueses, também já lá estivemos e percebem que há aqui uma relação familiar, até ancestral, e por isso também casa muito bem com os terroirs do Douro, não é? Há aqui uma coisa muito familiar e é importante que isso se mantenha, que os brasileiros se sintam portugueses e que os portugueses se sintam brasileiros. Isso é ótimo. Meus amigos, eu tenho certeza que imagens como essa fazem você querer saber mais sobre os vinhos do Douro, sobre o Lupus Sinus e sobre o Quinta do Lubazim Grande Reserva. Visite o nosso site, não deixe de fazê-lo, www.adegaatlantico.com.br. Como sempre, saúde e até a próxima!